Olá, estudantes! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa. Vocês já me conhecem? Eu sou a professora Bianca de Moraes e hoje a nossa videoaula vai continuar falando sobre o tema de morfologia, as classes de palavras que a gente começou na outra aula, na aula passada, falando de artigo, de substantivo, de adjetivo e de numeral. E nessa aula de hoje a gente vai aprender sobre os pronomes, né? Como eles são uma classe de palavras bastante extensa, a aula de hoje vai ser inteiramente dedicada a essa classe. Vamos começar então? Bom, como eu comentei agora, a classe dos pronomes é uma classe de palavras extensa, ela é muito plural, porque nós temos vários tipos diferentes de pronomes. Então, como eu coloquei para vocês, eles podem ser pronomes pessoais, podem ser demonstrativos, possessivos, relativos, interrogativos ou indefinidos. Então, esses 6 tipos de pronome, dão aí uma certa pluralidade para essa classe de palavras, funções diferentes e tudo mais que a gente vai ver. Mas, basicamente, o que eles têm em comum, essa classe de palavras, é que eles são um conjunto de palavras que são normalmente usados para substituir substantivos, substituir nomes. Eles estão sempre ou substituindo um nome ou acompanhando um nome, fazendo referência a esse nome de alguma forma, O nome que eu digo, normalmente, um substantivo. Bom, além desses tipos de pronome que a gente viu agora, esses 6 tipos que são uma classificação dos pronomes, eles também podem ser classificados dessas maneiras aqui, como palavras variáveis ou invariáveis. Então, vocês devem lembrar que na aula passada a gente falou daquelas 4 classes de palavra e todas elas eram variáveis. Por quê? Porque elas sofrem uma variação, na sua terminação, na sua escrita, para indicar se a gente está falando de uma forma singular ou plural, masculina ou feminina, e até indicar uma gradação no caso dos substantivos e dos adjetivos, Então, os pronomes, a gente vai ver que existem pronomes variáveis, que sofrem essa variação, essa flexão, e existem os invariáveis, ok? Além disso, os pronomes também podem ser classificados como substantivos ou como pronomes adjetivos, que é similar àquilo que a gente comentou na aula passada dos numerais. O que eu quero dizer com um pronome substantivo, Substantivo não é uma coisa, pronome é outra. Na verdade, pronome substantivo é aquele pronome que ele funciona como se fosse um substantivo. Então, ele vem sozinho na oração, sem nenhum substantivo junto, e ele tem a mesma função de um substantivo. Ele substitui o substantivo. Já os pronomes que são adjetivos, eles vêm junto de uma forma nominal, junto de um substantivo ou de alguma outra palavra que esteja funcionando como um substantivo. Por isso é que a gente chama o pronome de pronome adjetivo, porque o adjetivo tem justamente essa função de acompanhar, o substantivo. Então, quando o pronome está acompanhando um substantivo, a gente chama de pronome adjetivo. E, além disso, eles ainda podem ser classificados como pronomes ou referenciadores, ou indefinidores, ou conectores. E aí a gente vai ver direitinho o que é cada uma dessas coisas. Bom, então, dito isso, a gente pode começar falando do primeiro tipo de pronome, que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são os pronomes que a gente usa de forma mais frequente, os pronomes que a gente usa o tempo todo e que são muito conhecidos já da gente. Por quê? São os pronomes que a gente usa para substituir realmente os substantivos nas orações, nas frases. Então, sempre eles estão aparecendo com a classificação de pronome substantivo. Afinal de contas, eles estão sempre sozinhos, sempre fazendo o papel de um substantivo. E como que eles fazem isso? Basicamente, eles são a representação de uma pessoa gramatical, ou também chamamos de pessoa do discurso, Que seria o quê? A primeira pessoa gramatical, que é a pessoa que fala, que seria o emissor, então eu, ou no plural, nós, A segunda pessoa gramatical, que é a pessoa com quem eu falo, então seria tu, e no plural, vós. E a terceira pessoa gramatical, que é a pessoa de quem eu falo. Então, quando eu falo ele, ela, e no plural, eles, elas. Então, os pronomes são esses, eles estão fazendo referência a essas pessoas do discurso. Quem fala, com quem fala e de quem se fala. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos para a gente ver, em que nós temos aqui alguns exemplos de pronomes pessoais.
Por exemplo, eu pedi a ele uma dica para falar contigo. Veja, nós temos aqui um pronome de primeira pessoa, né? O pronome eu é a primeira pessoa do singular, pronome reto. O pronome ele, que representa a terceira pessoa também do singular. E o pronome contigo, que é uma forma, a gente vai ver aí, de pronome de segunda pessoa também do singular. Então, a gente vê que nós usamos o pronome o tempo todo, né? Os pronomes pessoais. Aqui no segundo exemplo, nós nos conhecemos desde que ela se mudou para cá. Então, nós temos aqui 2 exemplos de pronomes de primeira pessoa do plural, que é o nós e o nos. Aí a gente tem aqui o ela, outra vez um pronome de terceira pessoa, também do singular. E esse ser, na verdade, acompanha o verbo mudar, né? O verbo mudar-se, que é um verbo aí pronominal, que vem acompanhado dessa forma de pronome. Bom, como os pronomes pessoais são pronomes substantivos, então eles nunca vêm acompanhados de um substantivo, estão sempre sozinhos, eles ficam invariáveis, porque eles não precisam fazer concordância com substantivo nenhum. Então, eu é sempre eu, não existe eus, né? Tu é sempre tu, não existe, né, tu no feminino, e assim por diante. São invariáveis. E a gente ainda pode classificá-los como pronomes referenciadores, né? Por quê? Porque são pronomes que fazem referência, né, a justamente uma pessoa do discurso. Então, como eles fazem referência a essa pessoa gramatical, ou a algo que a gente já mencionou, né, alguma coisa, alguma forma nominal da qual estamos falando, então, por fazer essa referência, a gente diz que são pronomes referenciadores. Então, veja um exemplo dessa referência que eu comentei agora. Conversei com o menino ontem, ele me disse que estava triste, certo? Então, quando eu falo conversei com o menino ontem, eu estou dizendo que o menino estava triste. Então, para não repetir, o menino me disse que estava triste, porque ficaria uma construção ruim, uma construção morosa, assim, no sentido de ficar mais truncado, ela ia ser repetitiva, não é uma construção legal. Então, o que a gente usa? A gente usa um pronome para fazer referência a essa forma nominal aqui, a esse substantivo menino. Viu? E assim, com isso, a gente evita essa repetição e eles são realmente muito importantes porque a gente chama de coesão textual, né? Que é um dos critérios muito avaliados na redação, né? Para ter um texto coeso, bem escrito, bem amarradinho, né? A gente fala de coesão referencial, então a gente fazer sempre essas referências, essas retomadas às formas nominais sem a repetição. Bom, os pronomes pessoais podem ainda ser classificados de outras 2 formas, né, que são só se aplicam aos pronomes pessoais. A gente pode classificá-los quanto à função sintática e quanto à sua acentuação. Função sintática, a gente ainda não entrou nessa parte de análise sintática, né? A gente vai entrar mais para frente, mas eu imagino que vocês lembrem um pouquinho do que é sujeito, o que é objeto, né? A gente vai retomar isso mais para frente, mas eu acho que vocês já têm uma lembrança disso. Então, o que acontece? Os pronomes, eles podem ser pronomes retos, né? Pronome do caso reto, pronome pessoal do caso reto, que são aqueles que funcionam sempre como um sujeito, né? Tem essa função, às vezes, de... Tem algumas outras funções, normalmente, sendo esse principal, aquele que faz a ação. Então, é realmente sujeito, né? O que está sendo o ator ali do meu verbo. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Então, os pronomes oblíquos, eles sofrem a ação. Então, eles são objetos, né? Objeto direto, objeto indireto, às vezes um complemento nominal. Enfim, eles são sempre sofrendo a ação ali verbal. A gente vai ver isso direitinho nos exemplos para que fique claro, ok? Bom, além disso, os pronomes pessoais podem ser considerados átonos ou tônicos, tá? Essa é uma classificação que a gente dá para os pronomes oblíquos. E o que quer dizer com átono ou tônico? Vocês provavelmente devem se lembrar, né, dos pronomes da nossa primeira aula, que a gente falou sobre regras de acentuação, né? Está aí disponível para vocês darem uma olhada. E a gente comentou que temos sílabas tônicas, lembra que são as sílabas pronunciadas com intensidade? E aí as demais sílabas da palavra são as sílabas átonas, né, as sílabas fracas. Então, os pronomes oblíquos, que são pronomes, né, palavras monossílabas, né, ou seja, que tem uma sílaba só, eles podem ser tônicos quando essa pronúncia é intensa. E átonos, quando a pronúncia é fraca, né? Eles têm uma pronúncia que é tão fraca que precisa, na verdade, se apoiar na sílaba de alguma palavra ali perto para poder ser expressa, né, com clareza, da forma adequada.
E os pronomes átonos, né, que são esses mais fracos, eles sempre são usados sem preposição. Normalmente estão ligados ali diretamente ao verbo, né? Enquanto os pronomes tônicos precisam necessariamente ter o uso da preposição. Então, vamos olhar daqui a pouco alguns exemplos para que a gente tenha mais clareza em relação a essas classificações, ok? Então, aqui primeiro eu coloquei para vocês a tabela, para vocês lembrarem quais são os pronomes do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, enfim, que são sempre os sujeitos das orações, né? Sempre fazem a ação. E os pronomes pessoais oblíquos, então eles se dividem aqui nos átonos, quando não tem preposição, aqui, e os tônicos com preposição obrigatoriamente, ok? Então, veja que eu coloquei uma observação para vocês em relação aos pronomes átonos de terceira pessoa. Porque a gente tem, que são 3, né? Mas, basicamente, eles são 2 tipos diferentes. O o e o a, porque, na verdade, aqui é um tipo só que na forma masculina e na forma feminina, né? Esse é um pronome aqui que está variando, embora os pronomes retos, né, sejam invariáveis. Aqui a gente tem essa variação, vamos colocar assim. Então, o e o a, eles são sempre usados como objeto direto. Então, veja bem, os pronomes oblíquos átonos, eu falei que são aqueles que a gente usa sem preposição, certo? Aí, normalmente, o que a gente faz de relação na nossa cabeça? Bom, pronomes usados sem preposição, né, quer dizer que a gente pensa já que porque não tem preposição, se trata de um objeto direto, né? Quem lembra dessa parte de análise sintática, lembra que o objeto direto é aquele que não vem acompanhado de preposição e o objeto indireto vem. Então, normalmente as pessoas ficam confusas nessa hora, porque pensam, bom, se o pronome átono é usado sem preposição, ele deveria ser sempre objeto direto. Mas não é isso que acontece. A gente vai ver agora no próximo slide os exemplos, e a gente vai ver que alguns pronomes átonos estão representando objetos indiretos. Só que a gente omitiu a preposição, porque como eles vêm ligados direto no verbo, a gente não usou a preposição. Então, por não ter preposição, eles são pronomes átonos. Mas, às vezes, eles estão funcionando como objeto indireto. E quando eles funcionam como objeto indireto, eles precisam estar com lhe, certo? É uma coisa que provas de concurso, de vestibulares, costumam pedir, né? Se o certo é usar o lhe, ou o e o a. E aí é que você tem que pensar. É um objeto direto ou é um objeto indireto? A gente vai estudar essa parte da análise sintática, vocês fiquem tranquilos. Mas tenham isso em mente, já deixem isso anotadinho aí. Lhe para objeto indireto, sem preposição. E o e a, também sem preposição, com objetos diretos. Ok? E os pronomes oblíquos tônicos, sempre com preposição. Ok? Então, vamos ver os exemplos. Olha só. Minha mãe pediu para eu fazer o jantar. É diferente de minha mãe pediu um abraço para mim? E é diferente de minha mãe pediu-me um abraço? Veja que eu usei 3 pronomes diferentes, certo? E a construção é muito parecida. Mas vamos ver, então, por que eu usei 3 pronomes diferentes. Quando eu falo, minha mãe pediu, né? Para. Então, minha mãe pediu o quê? Alguma coisa, certo? Minha mãe, quem pede, pede algo a alguém, certo? Então, normalmente, o que acontece? O verbo pedir vem como um verbo que a gente chama de transitivo, né? Direto e indireto, né? Fiquem tranquilos com esses termos, que tudo isso a gente vai falar bem detalhado nas aulas de análise sintática. Mas, vamos ter em mente, por enquanto, isso. O verbo pediu, pede um complemento com e outro sem preposição. Quem pede, pede alguma coisa para alguém, a alguém. Só que nesse caso, gente, todo o complemento do meu verbo pedir, ele vem na forma de uma oração. Veja só, pedi o quê? Para eu fazer o jantar. Então, tanto o que ela pediu quanto para quem ela pediu está numa oração, que é a oração que complementa essa primeira. A gente vai ver isso em período composto mais para frente. Mas então, veja, quando eu falo que a minha mãe pediu para, embora que seja uma preposição, essa preposição ela não está se referindo diretamente ao pronome, né? Não é que ela pediu para mim apenas. Ela pediu para, e aqui vem uma oração inteira. Então, o eu, repare, ele está vindo antes de um verbo. Isso significa que ele é o quê? Quem faz esse verbo? Ele é o sujeito dessa ação. E se ele é sujeito, a gente acabou de ver, somente pronomes retos podem ser sujeitos. Gente, é por isso que minha mãe pediu para eu fazer o jantar, porque eu é sujeito da oração fazer o jantar.
Não pode ser minha mãe pediu para mim fazer o jantar. Isso está errado, tá? Porque mim não pode ser sujeito, porque mim é um pronome oblíquo e não pode ser sujeito de nenhuma oração, tá? Então, preste bem atenção se vem um verbo e se o pronome que está antes é um sujeito desse verbo. Se for sujeito, tem que ser realmente o pronome do caso reto, então, nesse caso, eu. É diferente do segundo exemplo. Minha mãe pediu um abraço para mim. Nesse caso, nós não temos um complemento, uma outra oração, né, como um complemento. A gente tem um objeto direto normal. Então, o que ela pediu? Um abraço. E um objeto indireto normal. Para mim, né? Então, nesse caso, como é um objeto indireto, como é um complemento do verbo pedir aqui, então, nesse caso, é um pronome oblíquo. Aí, basta saber se é átono ou tônico. Não tem preposição aqui? Para, né? Se tem preposição, obrigatoriamente é um oblíquo tônico. Então, minha mãe pediu um abraço para mim, certo? E na última situação, é praticamente a mesma coisa, é a mesma frase, só que dita de um jeito diferente. Minha mãe pediu-me um abraço. É a mesma coisa que falar que pediu um abraço para mim. Só que em vez de eu colocar o para mim, ó, veja só, o objeto direto continua sendo um abraço. Pediu um abraço, mas em vez de falar para mim, eu falo pediu-me. Eu coloco direto o pronome ligado na forma verbal. Direto, eu não quis usar a preposição. Continua sendo um objeto indireto, porque é para mim. Mas eu liguei direto aqui no verbo. Então, eu não tenho preposição, eu uso a forma átona, né? Que é um oblíquo átono, então, de primeira pessoa, pediu-me. Ok? Veja, aqui não tem diferença, né? Os pronomes oblíquos átonos não tem diferença na primeira pessoa se é objeto direto ou indireto. Mas veja nesse segundo exemplo aqui, ó. Aqui eu coloquei para vocês verem a diferença que a gente falou lá do lhe e do pronome o ou a. Se eu falo vou contar-lhe o segredo, eu estou falando o quê? A mesma coisa que eu falar vou contar o segredo para ele ou para ela, certo? Seria o mesmo que ter uma preposição. Então, quem conta, novamente, contar algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Então, o que eu conto? Objeto direto, o segredo. Para quem eu conto? Para ele ou para ela. Só que, em vez de usar a preposição, eu quis juntar direto no verbo. Então, eu tive que usar um pronome átono. Nesse caso, eu usei o lhe, porque continua sendo objeto indireto, mesmo sem eu estar usando a preposição. Certo? E o último, não o protegerei mais, é o contrário. Aqui é um objeto direto, porque quem protege, protege algo ou alguém. Certo? É uma ligação que não exige preposição. Quem protege, protege um cachorro, protege um irmão, protege um amigo, né? Protege diretamente ali o substantivo, né? Enfim, o complemento sem a necessidade do uso da preposição. Como não tem essa necessidade, né? Então, ele já é um objeto direto. E como eu usei aqui, então, o pronome átono, né? Então, ele ficou o pronome átono o. Por quê? Porque o é o que a gente usa para representar objetos diretos, certo? Então, não o protegerei mais, que seria o equivalente a não protegerei ele. Mas eu não posso usar ele. Por quê? Porque ele ou é pronome reto, teria que ser um sujeito, ou é um pronome oblíquo tônico, e aí precisaria de preposição, né? Então, como não é nenhum desses casos, então não é certo falar não protegerei ele. O certo seria não o protegerei. Ok? Vamos fazer uma pausa, então. Foi bastante coisa, digerir isso, e a gente já volta, então, para terminar a parte de pronomes pessoais. Rapidinho.